estamos de volta com o Direito e Debate, hoje falando sobre o marco legal da internet. Olha, esse tema pode parecer um tema um pouco abstrato para você que não usa internet, mas a grande parcela da humanidade, pelo menos dos países desenvolvidos, tem se relacionado, inclusive, através dessa tecnologia. No bloco anterior, eu perguntei ao doutor Ricardo como é que nós conseguiríamos, né, balancear esse direito da livre expressão com a responsabilidade, a liberdade com responsabilidade. Devolvo a palavra para o senhor, doutor Ricardo. Não, pois é, então a gente tem que criar, para não criar uma forma de investigação muito intensa, a gente tem que criar na lei uma punição, de tirar o usuário que utiliza de forma indevida a internet. Agora, também vê o lado do provedor, que é uma ferramenta. Pela lei está querendo se punir, você tem que demandar o provedor, para o provedor te dizer o nome de quem usou de forma indevida a internet, ou fez o ato de racismo, de intolerância, o uso indevido de imagem, de texto. E eu acho que parece um tanto exagerado, porque o provedor, você tem que recorrer à justiça, me parece demais. Então, Gabriel, bom, para explicar para o nosso telespectador que não é muito ligado nessa ferramenta, o que é o provedor, afinal de contas, e qual a responsabilidade que ele tem sobre esse conteúdo? Muito bem. O provedor é aquela empresa que organiza o site através do qual você acessa a internet e onde você está tendo a sua experiência dentro da rede global, né? Um provedor pode ser tanto uma empresa como a UOL, por exemplo, que tem notícias e oferece e-mail, ou como pode ser um site de relacionamento, como Orkut, Facebook, Twitter. Todos esses tipos de atividades dentro da internet poderiam genericamente ser chamados de provedores. E a jurisprudência hoje, do Superior Tribunal de Justiça, já andou um primeiro passo muito bom, que é deixar claro o seguinte: que os provedores não têm um dever de diligência, um dever de fiscalização em relação ao material que é colocado na internet. Exigir isso dos provedores seria uma exigência insuportável em termos de custo, ia causar aquele risco que eu mencionei de não ser viável ser provedor de acesso no Brasil, porque no exterior isso não é exigido. Mas eu acho que o Superior Tribunal de Justiça ele não tem andado bem quando ele transfere para o provedor o papel de ser o juiz julgador. O que tem dito a jurisprudência do STJ? Que ao ser intimado de que existe um conteúdo ilegal, se o provedor imediatamente retirar aquele conteúdo do ar, ele então não vai ser responsabilizado. Mas se ele não retirar o conteúdo do ar, ele poderá ser responsabilizado. O problema é que há vezes em que claramente é um conteúdo ilegal. Estamos falando de crimes de racismo, crimes, inclusive, de natureza sexual. Ou qualquer apologia de crime. Qualquer apologia de crime. E há vezes em que o conteúdo é claramente legal, né? Tem alguém elogiando uma loja, elogiando uma empresa. Agora, há uma zona cinzenta gigantesca, porque a gente não pode esquecer que quem usa a internet tem liberdade de expressão, tem liberdade de crítica. Os consumidores, dentro de determinados limites, têm o direito de fazer críticas aos fornecedores de produtos e serviços. Então, o que acontece? Todo mundo que cria um sítio, num site de relacionamento, para falar mal de alguma empresa ou de um político, que acontece muito, imediatamente gera uma indignação e aquela pessoa de quem se está falando mal intima o provedor, você tem que tirar isso do ar imediatamente. Veja o dilema que fica o provedor. Se não tira do ar, vai ser processado por quem não gostou daquela notícia. Mas se tira do ar, e se a pessoa só estava exercendo seu direito de liberdade de expressão, ele vai estar, então, suprimindo a liberdade de expressão e poderá eventualmente até ser acionado pela pessoa que teve sua informação retirada do ar e não gostou disso. Então, transferir ao provedor o ônus de julgar o que é lícito e ilícito é errado. E o Marco Civil da Internet tem que regulamentar isso. Parece claro para mim que o provedor, uma vez intimado, ele deve ter um sistema fácil de resolver o assunto que não lhe dê responsabilidade. E podemos imaginar vários. Muitas vezes, a pessoa que está colocando aquelas informações, a crítica pública, ela não está identificada. Eu estou aqui criticando a empresa tal ou político tal, e aqui está meu nome, meu telefone, meu CPF, meu endereço.
mas vamos nos lembrar que a Constituição Federal veda o anonimato. Então, se essa pessoa não está identificada, a jurisprudência admite, isso me parece razoável, que o provedor deva ter meios para identificá-la. Até aí tudo bem. Mas o que deve fazer o provedor quando recebe essa notificação? Entrega para quem está reclamando essas informações? Será que aí não vai estar violando a intimidade dessa pessoa? Ou não entrega? O problema é que se o provedor não entrega, diz a jurisprudência ainda, e isso é o que diz o projeto de lei do Marco Civil da Internet neste momento, talvez venha a ser alterado. Cabe, então, a possibilidade de quem se sentiu ofendido processar o provedor para que ele revele a informação através de uma ordem judicial. Mas por que processar o provedor? Aí você processa o provedor, mas quando, na verdade, quem realizou o dano foi o usuário da internet, que usou o provedor como uma base, como uma ferramenta, como um veículo. Né? E aí que eu acho que é exagerado. É interessante, Ricardo, é que se algum serviço desse, né, impuser ao futuro cliente, né, a assunção de uma série de responsabilidades e colocando para esse cliente que a liberdade dele, a intimidade dele pode ser violada a qualquer hora, provavelmente ele acaba não adquirindo, não entrando para esse serviço. Olha, eu já vi até um pouco mais além. Quando você faz uma compra, né, você vai no supermercado, quer comprar em qualquer supermercado que venda pela internet, além de ter um estabelecimento físico numa rua, ele tem pela internet. Uma loja que tem um estabelecimento físico e tem pela internet. Você tem que indicar o seu CPF, sua identidade, no seu banco também, né, que você faça uma operação bancária. Todas essas operações de compra e venda, os negócios jurídicos, as transações jurídicas feitas pela internet, demandam que você, né, usuário, que está do lado de cá, consumidor, coloque sua identidade, seu CPF, seu endereço. Eu não vejo exagerado o fato de você, ao entrar num site de relacionamento, no Facebook, no Orkut, qualquer outro site, coloque lá o seu endereço, o CPF, sua identidade, com o alerta de que, olha, se nós, provedores, formos intimados por conta de um ato supostamente ilícito seu, nós temos aqui os seus dados, CPF, identidade e tal, e nós vamos encaminhar a quem está reclamando. Eu acho razoável isso. Né? Sim, sim. Né? Quer dizer, e aí a briga se houver, fica sendo entre o ofendido e o ofensor. E tira o provedor dessa... Quer dizer, doutor Ricardo, a gente teria aí, doutor Gabriel, a gente teria aí, no caso assim, um parâmetro ético melhor se a gente tomasse essas providências, se a estrutura da internet ela obedecesse a esse regramento que o doutor Ricardo se referiu? Eu acho que o primeiro efeito seria o seguinte: os provedores estabelecidos no Brasil, eles automaticamente melhorariam a qualidade das informações que são ali divulgadas. Porque todo brasileiro, sabendo que vai ter que responder por eventuais alegações feitas em público, como determina a Constituição Federal, vai sempre pensar duas vezes antes de sair fazendo alegações falsas, imputações falsas, e vai ser mais responsável. E vai haver, não há dúvida, talvez, um espaço para provedores estrangeiros que não têm esse zelo, e o mercado rapidamente vai perceber quais provedores merecem mais credibilidade e quais provedores não merecem credibilidade. Então, Ricardo, nós estamos quase no final do programa. O senhor saberia informar como é que funciona nos Estados Unidos, por exemplo, onde essas questões são muito, muito movimentadas? Lá o cidadão está guarnecido, o provedor exige, garante ele esse sigilo, ou depois do 11 de setembro, né, que as coisas foram muito flexibilizadas, há um outro paradigma lá? Olha, a critério, eu vou falar de forma global. Né? O que acontece na internet, por mais difícil que seja encontrar o responsável, se consegue. Né? E consegue. Você tem a sua identidade, que é o seu IP, né, da sua máquina, se sabe de onde saiu a ofensa, o ato ilícito e tal. Né? E se a gente está chegando, então a gente tem como chegar nos Estados Unidos, onde for, né, o provedor do caso da Carolina Dickmann era um provedor que estava instalado em outro país. A gente chega, tem como chegar... Existe tecnologia para chegar, né? Isso. O problema é que o que se deve ter uma consciência do usuário e de qualquer usuário, tanto do lado de lá quanto do lado de cá, de que deve-se ter um respeito, educação, zelo, elevar o nível do diálogo, das conversas, porque se a gente está chegando a esse ponto de exigir CPF, identidade, endereço de quem está usando a internet, é porque o uso passou a ser feito de forma ruim. Né? Sempre o xingamento feito, né, escondido atrás de um fake, né?
Então, acho que isso que é o fato. Gente, olha, o programa ficou muito bacana, mas infelizmente Direito em Debate acaba aqui. Mas continua na internet. Você pode rever o nosso programa no site da OAB, Seção Rio de Janeiro, acessando www.oabrj.org.br. Que bacana, né? E você pode também mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, que é direitoemdebate@oabrj.org.br. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados de hoje. O Dr. Ricardo Breiterman, ele que é professor da PUC aqui do Rio de Janeiro e presidente da Comissão de Direito Autoral e Direitos Imateriais e Entretenimento da OAB-RJ, e o Dr. Gabriel Leonardos, ele que é professor da Fundação Getúlio Vargas e presidente da Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria da OAB, também aqui do Rio de Janeiro. A gente se encontra na semana que vem em mais um Direito em Debate. Um grande abraço e até lá.